Como memorizar o sistema muscular? Né? A primeira coisa, associar o músculo a outras estruturas. Que estruturas? O que você tiver próximo ali. Então, toda associação, quando você estuda músculo, ela é muito bem-vinda. Você tem no corpo humano 206 ossos. Músculos, você tem bem mais de 500 músculos. Então, a quantidade de músculo é muito maior do que a quantidade de ossos. Isso já assusta um pouco. Mas, como eu sempre digo, você conhecendo o sistema esquelético, tudo fica muito mais simples. Porque é a partir do sistema esquelético que vem o nome de muitas outras estruturas, inclusive músculo. Tem nome de músculo, por exemplo, que vai dizer para você a função dele, a situação dele, onde ele se encontra, como, por exemplo, o músculo flexor radial do carpo. É um músculo do antebraço. Se ele é um flexor, ele está na parte da frente. Se ele é radial, ele vai sobre o rádio, ele vai do lado do rádio, né? Do carpo, porque ele se insere no carpo. Ele se insere em um dos músculos do carpo. Até coloquei esse músculo, falei outro dia sobre ele com vocês. Então, o nome do músculo, muitas das vezes, vai dizer muito sobre o músculo. Músculos da face. O levantador do lábio superior. Qual a função dele? Pô, pelo amor de Deus. Né? O nome do músculo já está dizendo para mim o que ele faz. Aqueles músculos escapulares. Os músculos que ficam sobre a escápula. O músculo supraespinhal. Pô, ele fica bem na fossa supraespinhal. O infraespinhal, ele fica bem na fossa infraespinhal. O subescapular, na fossa subescapular. Então, se você for fazendo associações, isso vai ser um adianto e tanto para você estudar músculo. Mas muito mesmo. Tá? Então, associe com outras estruturas, com estruturas vizinhas. Veja, por exemplo, do lado desse músculo aqui, por exemplo, vamos passar para a região de trás do joelho. Né? Eu vejo ali a região poplítea por trás do joelho. Eu tenho um músculo ali que se chama poplíteo, só para lembrar. Região poplítea, atrás do joelho, poplíteo. Aí tem ali o nervo ciático ou esquiático, né? E ali, aberto a esse nervo ciático, eu tenho os músculos gastrocnêmios. Um pouquinho mais profundo, eu tenho o solear. Opa, beleza. Então, eu posso associar aqui, pela proximidade, né? Esses músculos se completam, são estruturas importantes ali, posteriores de perna, está próximo ao poplíteo, então você começa a fazer referências. É igual quando você vai, por exemplo, falar com alguém sobre um endereço. Vou falar sobre um endereço com alguém. Você vai dar uma referência para essa pessoa. Você quer ir, por exemplo, lá na rua Buenos Aires, no centro da cidade. Então, para você ir lá no centro da cidade, na rua Buenos Aires, você vai dar uma referência. Para você chegar lá, você vai descer do metrô, você vai andar por tal rua, você vai chegar em tal lugar, e ali em frente, próximo a tal mercado ali, você tem o começo da rua Buenos Aires. Pronto, você deu uma referência. Você fez uma associação para facilitar a chegada dessa pessoa no destino. Beleza? Então, associar com outras estruturas é sempre importante. Uma dica de ouro: ver o sentido da fibra. A fibra muscular é uma estrutura longa, né? Em que essa estrutura celular, ela tem uma capacidade de se encurtar.
E quando ela se encurta, as extremidades, principalmente do músculo esquelético, que estão presos a ossos, são tracionadas e movimentam o segmento. Eu trouxe como exemplo para a gente falar sobre isso, essa faixa elástica aqui, ó. Essa faixa. Essa faixa elástica aqui, ela se comporta como se fosse um músculo. Então, por exemplo, eu não sei se vai ficar bom aí para vocês observarem. Isso aqui é muito bom para que a gente compreenda. Imaginem só, eu tenho essa faixa elástica. Pronto, aqui ó. Eu tenho essa faixa elástica. Vamos dizer que é um músculo. O músculo ele está preso aqui no meu epicôndilo e ele está indo para o carpo. Quando esse músculo contrai, olha o que ele faz. Ele traciona, ele puxa. Então, o músculo que está aqui pela frente, vejam bem, olha o sentido da fibra. As fibras estão paralelas e longitudinais. Então, quando eu puxo esse músculo, o que acontece com a minha mão, com os meus dedos? O carpo, ó, eu estou fazendo a flexão. Então, é isso que acontece. O encurtamento das fibras musculares fazem exatamente isso. O tracionamento do segmento que ele está inserido. Olha só o que acontece. Ó. E a mesma coisa acontece para qualquer situação, em qualquer parte do corpo. Então, se você pegar como referência uma faixa elástica dessa, um elástico de cabelo, tá? Você vai entender esse mecanismo de encurtar do músculo e alongar, encurtar e alongar. Um elástico de cabelo, um elástico de dinheiro, tudo isso mostra uma das principais características do músculo, que é o quê? A elasticidade, a contratilidade, que é o que o músculo faz, ele é extremamente elástico, né? Ele desenvolve a sua elasticidade, a sua contratilidade, que promove exatamente isso. Então, você pega o sentido das fibras musculares e você vai ver. Por exemplo, o músculo do sorriso. Você vai ver que ele vai do ângulo da boca em direção ao zigomático. Então, olha o sentido da fibra muscular. Ele vai puxar o ângulo da boca para cima. Por quê? Por conta do seu sentido. O músculo que vai, por exemplo, franzir a testa, né? Esse músculo que vai fazer isso, você vai ver o sentido da fibra aqui do frontal. O músculo do pescoço, o esternocleidomastoide, você vai ver que a fibra dele está aqui pela frente, e aí quando ele contrai, ele puxa a cabeça para frente. O que ele está fazendo? Está fazendo a flexão. O músculo que está atrás do pescoço, quando ele contrai, ele puxa a cabeça para trás. Ele faz a extensão. Então, o sentido da fibra, ele é fundamental para você ter um entendimento da sua ação. Outra coisa, estudar por grupos de músculos. Isso, nossa, isso ajuda muito. O que eu quero dizer? São muitos músculos. Ah, são 500 músculos. Não vou gravar. Muita coisa. Claro que vai gravar. Nunca seja negativo. Acredite em você. Acreditar em você é o primeiro passo para o sucesso. Porque se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Você precisa acreditar em você. Ah, é muita coisa. Você vai conseguir. Bota isso na sua cabeça. Tá? Então, como são muitos músculos, estude por grupos. Ó, hoje eu vou estudar a musculatura da cabeça. Acabou. Estuda a musculatura da cabeça. Vou estudar o grupo de músculo da cabeça. Amanhã eu vou estudar a musculatura do pescoço. Eu vou abrir só o músculo do pescoço. Eu não quero saber de músculo do membro inferior, do abdômen. Não quero. Eu vou estudar por grupos. Isso ajuda muito. Tá aqui. Agora eu vou estudar musculatura
do membro superior. Estou descendo. Membro superior, mas eu vou dividir o membro superior em segmentos, para não ter confusão. Eu vou estudar músculo do braço, vista anterior e posterior. Depois eu vou estudar antebraço, vista anterior e posterior. E músculos intrínsecos da mão. Então, se divide por grupos. Membro superior, braço, antebraço, visão anterior e posterior. Pronto, ótimo. Aí depois você vai para músculo do tronco. Aí você vai estudar. Hoje eu vou estudar músculos do tórax. Você vai estudar todos os músculos do tórax. Agora eu vou estudar músculos do abdômen. Maravilha. Agora eu vou estudar músculos dorsais, músculos posteriores. Maravilha. Beleza, terminou? Vamos para membro inferior. Agora eu vou estudar músculo da coxa. Músculos anteriores, posteriores, depois os músculos mediais e músculos abdutores. Beleza? Show. Depois músculos da perna. Os anteriores de perna e os músculos posteriores de perna. Pronto, acabou. Ah, vou estudar músculo do pé, intrínseco do pé? Pronto. Separei por grandes grupos musculares e estou ali estudando esses grupos. Então, associação com outras estruturas, respeitar o sentido da fibra já vai denunciar a ação e estudar por grupos de músculos, e não músculos isolados. Se você estudar por músculos de forma isolada, você vai se perder. Cuidado com isso. Tentar identificar os músculos no seu próprio corpo. Pronto, bingo, anatomia de superfície. É isso. Gente, tem alguns livros de anatomia que falam isso, que mostram a anatomia de superfície. Então você olha para o seu próprio corpo, que vai ser a sua cola no dia da prova. Ah, então pode colar? Pode. Anatomia. Anatomia, a cola está em você mesmo. Claro que você pode colar na prova. Você olha para o seu corpo e você mata uma questão. Quantas vezes na faculdade eu dou aula de biomecânica? Biomecânica, cinesioterapia, que é uma parte, um braço da fisioterapia, que é o tratamento através do movimento. É bem complexo. Envolve um pouquinho de física no negócio. E no dia da prova tá lá todo mundo se mexendo na cadeira, fazendo o movimento e tal. É ilegal isso? Eu vou falar com o aluno para parar de mexer? Não. Ele está mexendo para o seu autoconhecimento. Então ele está ali se mexendo e tal, entendendo a biomecânica do seu corpo para desenvolver uma questão que foi elaborada. Faça o mesmo. Identifique estruturas do seu corpo, olhe para o seu corpo e fala, caramba, pô, estou vendo uma estrutura aqui. Que estrutura é essa? Pô, esse tendão aqui, esse tendão pertence a que músculo? Pô, mas esse músculo que está aqui, caramba, que legal, estou treinando e está aparecendo um músculo na minha coxa, aqui um músculo forte. Que músculo é esse? Que porção é essa do músculo? Comece a identificar os tendões, os ventres, olhando para o seu próprio corpo. Você quer desenhar no seu próprio corpo? Desenhe. Não tem problema, vai lá, faz um desenho, um risco. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, isso vai te ajudar bastante. Eu já falei com vocês, já dei até uma dica, tem um livro do Netter, que é um atlas de anatomia para colorir. E esse livro, ele ajuda muito, porque é como se fosse uma dissecção. Só que você vai usar, em vez do bisturi, você vai usar o lápis colorido e você vai passar sobre o músculo. Isso ajuda bastante. Você desenhar, você escrever, você olhar. A memória fotográfica para o estudante de anatomia é fundamental. Você olhar, guardar aquela imagem na sua cabeça, pô, isso ajuda muito. Quem não tem boa memória fotográfica dificilmente se dá bem em anatomia. Mas para você ter memória fotográfica, você tem que olhar aquela imagem exaustivamente. O que é uma dica de ouro é colar papéis pela casa. É um absurdo isso, mas isso é tão importante. Eu, por muitas das vezes,
Olha o meu nível de loucura, de necessidade de aprendizado. Eu morava sozinho e eu fazia minha própria comida. E por fazer minha própria comida, em frente ao fogão, tinha azulejo de cozinha, azulejo branco. Eu comprei pilô. Pilô. Comprei pilô. Pronto. Pilô. Eu escrevia no azulejo algumas informações. Enquanto eu estava estudando, cozinhando, eu estava estudando também. Ou seja, eu fazia duas coisas ao mesmo tempo. Eu passava o olho ali, estava com o olho no estudo, o olho na comida, o olho no estudo, o olho na comida. Isso ajudava bastante. No banheiro, quantas vezes já escrevi coisas no espelho do banheiro? Muitas vezes eu já fiz isso. Então, são algumas loucuras que quem mora com você vai achar que você está ficando louco. E tá mesmo. Um estudante, ele não está muito normal, né? Mas isso é muito importante, porque isso vai te auxiliar bastante mesmo. Então, você olhar para o seu corpo, você colocar palavras-chave em determinados pontos da casa que te ajude a lembrar, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, minha sugestão, olhem o seu corpo. O seu corpo, entenda a mecânica da coisa. Está estudando o músculo, faça o movimento e pense, caramba, onde que estão os músculos que estão fazendo esse movimento? Olhe. Uma outra dica é a própria academia de musculação. Estar na academia de musculação é importante para o fortalecimento dos seus músculos. Você vai ganhar força e possivelmente o seu rendimento ele vai melhorar. Então, você treinar um músculo para fortalecê-lo é muito importante. Então, na academia de musculação, quando você faz uma contração muscular, você vê o músculo se mexendo. Quantas vezes eu falo para vocês que eu gosto de ver, eu até sigo muita gente, porque eu admiro o corpo muito bem treinado. Um corpo com um percentual de gordura baixinho e com um grande volume muscular. Corpo de homem, corpo de mulher, eu acho muito bonito. Acho muito bonito. E eu gosto de ver o trabalho do músculo. O músculo ali trabalhando. Então, quando você contrai um músculo, você vê a tensão que fica aquele músculo que acabou de contrair. Quando você faz, por exemplo, uma contração de quadríceps, e você vê lá que os seus vastos, o reto, tá contraído, tá endurecido, tá encurtado, pô, eu sei, eu tenho certeza, ali acabou de contrair. Ou seja, ele está sendo o agonista para aquele movimento. Olha a palavra importante. E quem é o antagonista? O antagonista é o antagônico. Antagônico é aquele que está do lado contrário. Então, o antagonista é o que está do lado oposto àquele que está executando o movimento. Então, comecem a observar, faz um movimento de plantiflexão, dorsiflexão. Você vai ver, ó, plantiflexão, pezinho para baixo. Pô, posterior de perna trabalhou, tríceps sural trabalhou. Dorsiflexão. Caramba, na frente da minha canela, o tibial anterior está se contraindo para fazer a dorsiflexão. Então você começa a ver a execução que você está fazendo, os músculos que estão contraindo, e isso vai facilitando a sua memorização, né? Outra coisa, separar um grande grupo muscular e suas funções. Como eu já levei para vocês algumas questões referentes a isso. Nós temos grupos de músculo que têm nomes próprios. Estudem esses grupos também. Não só, como eu disse anteriormente, né, você estudar
por regiões, né, anterior, posterior e tudo, mas você tem um grupo de músculo. Dica, a gente viu outro dia os músculos do manguito rotador. Manguito rotador são músculos que ajudam a cabeça do húmero ficar presa à cavidade glenoide. Melhora a estabilidade daquela região. Pronto. Né? Esse é o manguito rotador. Quais são os músculos do manguito rotador? Os músculos do manguito rotador é esse. Guarde o nome deles. O músculo que forma o tríceps da perna, o tríceps sural. São esses daqui, os gastrocnêmios e o solear. Os músculos da pata anserina, ou pata de ganso, que se insere no côndilo medial da tíbia. Quais são esses músculos? O que eles fazem? O quadríceps, né, que é formado pelos vastos e pelo reto. O tríceps, que a gente vai ter o tríceps além da perna, a gente vai ter posterior do braço. O bíceps, que a gente vai ter anterior de braço e posterior de coxa. Músculos que formam a tabaqueira anatômica. Fiz até um videozinho para o meu Instagram falando disso aqui, músculos que formam a tabaqueira anatômica, aqui. Né? Então você vai ver grupos musculares que têm um nome específico, posterior de coxa ou jarrete, ou isquiotibiais, ou isquiosurais, olha quanto nome. Né? Veja só quantos nomes, quantas possibilidades que a gente tem. Então, eu acho que você seguindo todas essas dicas para memorização, o estudo do músculo, ele tende a ficar mais fácil. Ele tende a ficar mais interessante, mais atrativo, tá? Essa é dica de ouro. Então, não esqueça não, se você tiver um elástico na sua casa, isso aqui vai te ajudar muito. Você vai colocar sobre o segmento e vai fazer o movimento, e o movimento que você fizer já vai denunciar. É como se a faixa fosse o seu músculo. E essa faixa se encurtando seria a sua contração e se alongando seria o seu relaxamento. Mas eu não tenho faixa. Não tem problema, usa qualquer coisa que possa dar uma direção de um músculo.